Olá, eu sou Larissa Carvalho, sou psicóloga e a pedido do professor de vocês, professor Suelmar, eu estou aqui nesse vídeo, já que infelizmente por conta da pandemia a gente não pode estar fazendo momentos presenciais, a não ser as aulas restritas, como talvez alguns de vocês estejam, mas estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade e preocupação, como lidar. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente lidar com qualquer coisa, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente abordar sobre essas temáticas, ansiedade e preocupação, eu gostaria de fazer uma dinâmica na manhã de hoje com vocês, né? Eu gostaria que vocês me respondessem quem de vocês hoje já mexeu no celular? Quem de vocês hoje deu um bom dia para alguém? Quem de vocês hoje, mesmo de forma simbólica, abraçou alguém próximo de você? Eu tenho certeza que nesse momento a maioria de vocês, quando eu fiz a primeira pergunta de quem mexeu no celular, muitos de vocês com certeza responderam que eu. Bom, essa dinâmica é para vocês entenderem que nesse momento em que a gente vive também com a pandemia, muitas vezes a coisa que a gente mais tem abraçado é um aparelhinho como esse, um telefone. E temos deixado de lado coisas e momentos que de fato também são muito importantes para a gente. Não é mentira que o telefone nos conecta, nos aproxima de pessoas que muitas vezes estão muito distantes de nós. Mas quantas vezes na nossa vida nós estamos tão próximos das pessoas e parecemos estar bem distante delas? Bom, essa reflexão antes da gente iniciar falando sobre ansiedade e preocupação é para que vocês entendam que a gente precisa começar a aprender novamente a, mesmo que de forma simbólica, nos abraçarmos, nos acolhermos, porque muitas vezes sim, até mesmo a ausência desses atos causam ansiedade na gente. E falando sobre ansiedade, a primeira coisa que é preciso a gente entender é que ansiedade é algo comum. É óbvio que quando essa ansiedade ela vem atribuída de uma preocupação excessiva, de algumas coisas que podem fugir do nosso controle, ela já não é mais algo comum. E ansiedade ou estar ansioso, como muitas vezes a gente escuta falar, é o mesmo que a gente está esperando algo de forma muito forte. Mas o quanto que essa espera, por exemplo, tira o nosso sono? O quanto que essa espera faz o nosso coraçãozinho palpitar? O quanto que essa espera faz a nossa boca ficar seca ou não? O quanto que essa nossa espera causa um monte de coisas na nossa mente? É aí onde mora a diferença entre ansiedade como transtorno e a ansiedade que naturalmente todos nós temos. Quantas vezes, ao esperar algo, você não sentiu, como a gente sempre fala nas palavrinhas, borboletinhas no estômago? Ou quantas vezes você não se sentiu tonto só de pensar que algo aconteceria na sua vida? Sabe, por exemplo, aquela carta que a gente espera, aquela notícia que a gente espera, aquele resultado que a gente espera? O que ele causou em você que está aí ouvindo essa palavra hoje? É sobre isso que eu quero conversar. Quando a gente pensa na preocupação, é um ponto que muitas vezes está muito relacionado à ansiedade como um transtorno. Porque a ansiedade como um transtorno, além de alguns sintomas que eu vou descrever de forma simples e breve para vocês, uma das principais características desse transtorno é exatamente uma preocupação excessiva com algo. E quando essa preocupação excessiva faz com que a gente sinta tanto os sintomas emocionais como sintomas físicos, é isso mesmo. Quem disse para você que
a sua mente não é capaz de mover o seu corpo. É claro que esse mover, esse movimento, muitas vezes traz na gente ou coloca dentro da gente movimentos positivos, pensamentos positivos, sentimentos positivos. Mas também esses movimentos podem trazer sensações negativas. E é aqui onde mais uma vez mora a diferença entre a ansiedade e a preocupação. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, a gente só pode lidar com algo que a gente conhece. E nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu gostaria de que vocês entendessem é quando a minha ansiedade pode ser um comportamento ou uma sensação comum e quando talvez eu vá precisar de uma ajuda, por exemplo, profissional. A ansiedade, gente, ela é um sentimento comum quando mesmo estando esperando algo, como eu já citei anteriormente, um resultado, uma notícia, uma resposta, eu me sinto preocupado, eu me sinto ansioso, eu me sinto na expectativa, mas isso não altera a minha vida. Isso não altera, por exemplo, o meu sono, isso não altera a minha vontade de comer, isso não altera as minhas emoções, os meus comportamentos. Eu não me torno agressivo, eu não me torno irritado. Quando essa preocupação, essa ansiedade, essa espera traz qualquer tipo de sofrimento para você, além de sintomas físicos como ânsia de vômito, náusea, boca seca, sudorese, que é o suor excessivo, palpitações no coração, tudo isso pode ser sintoma sim de uma ansiedade como transtorno, que o transtorno mais conhecido é o que a gente chama de ansiedade generalizada. Entendendo essa diferença é que nós vamos aprendendo a lidar com ela. Se a gente já aprendeu até aqui que a ansiedade é um sentimento comum, mas que quando ela vem de forma excessiva, ela é um transtorno que precisa de ajuda, é aqui onde vocês vão começar a aprender como lidar com essas duas sensações. A ansiedade como sentimento comum é algo que eu sei que automaticamente, ao ter aquela resposta, ao ter aquele resultado, ao ter tudo aquilo que a gente já citou anteriormente, vai passar, vai aliviar. A ansiedade como transtorno, ela não só muitas vezes não passa, mas coloca em você uma sensação muito difícil de lidar com essas questões. E você sofre, você perde o sono, você fica preocupado, você fica agitado, você perde a sua concentração. Eu sei que nesse momento que vocês estão vivendo, talvez como eu já falei lá no início também, muitos retornando aos estudos, retornando às escolas, depois de um ano tão difícil que a gente teve, que nós ainda estamos tendo nesse ano que chegou. Muitas preocupações têm estado na cabecinha de vocês, assim como na cabeça dos professores, dos pais, dos responsáveis por vocês. Será que eu posso pegar essa doença? Será o que acontece se eu pegar? Será como é que vai ser a dinâmica desse retorno? Toda preocupação, ela advém de cuidados, né? Então, mesmo que vocês nesse momento estejam preocupados, se vocês conhecem os cuidados necessários para esse retorno, se vocês esperavam muito por esse dia e vocês sabem como lidar, e no dia a dia vocês vão aprendendo cada vez mais como se cuidar e lidar com todas essas circunstâncias sem sofrer, é aí onde você está aprendendo a lidar com essas situações. Tem uma frasezinha minha que diz o seguinte: se de pedras podem brotar flores, da dor pode nascer amor. Às vezes, a ansiedade de esperarmos por algo, a ansiedade de vocês estarem vivendo esse momento aí, essa retomada nas escolas, essa retomada na sala de aula, com os amigos, com os professores de vocês,
pode sim estar causando uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Mas aprendam com tudo isso que a gente viveu todos esses anos, que tudo que a gente passou não pode ter sido em vão e que nós não só vamos aprender a lidar, como vamos aprender a superar tudo isso dia a dia na nossa retomada, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado uns com os outros. Né? Eu sempre digo lá no início, quando eu fiz a dinâmica do abraço, que nesse momento a gente não pode se abraçar fisicamente, mas simbolicamente nós tivemos a oportunidade, estamos tendo, não só de abraçarmos uns aos outros de forma simbólica, mas também abraçar principalmente a nós mesmos. Então, o primeiro passo para a gente aprender a lidar com qualquer preocupação e ansiedade é a gente olhar para dentro da gente, é a gente reconhecer como a gente tem se sentido e o que a gente sente em cada momento. E quando a gente reconhece o que a gente sente, a gente vai acalmando o nosso coração. Que vocês aprendam nessa retomada, que vocês aprendam em todos esses dias que antecederam com certeza o retorno de vocês na escola, a lidarem com as angústias que virão sim, mas com a preocupação clara, sem sofrimento, de que vocês são capazes de enfrentar qualquer dificuldade. Um ano letivo de forma remota, com certeza é muito diferente de um ano letivo presencial ou no ensino híbrido, como muitas escolas estão adotando. Eu desejo a vocês um bom retorno. Eu desejo a vocês todo sucesso nesse momento. Eu desejo a vocês toda resiliência, como na frase que eu disse, que todas as pedras que apareceram nesse ano, vocês saibam que ao levantá-las, flores irão surgir. E quando a gente reconhece que ao invés de apenas dores, a gente pode colher flores, a gente está ali aprendendo a lidar com as nossas dificuldades. Quando a gente não só vê as pedras, mas vê que algo mais belo pode brotar até mesmo debaixo delas. Que vocês deixem, caros alunos, brotarem nos momentos de preocupação e de ansiedade que talvez vocês já tinham antes, que talvez vocês estão tendo mais ou que possam ter de forma intensa nessa retomada. Que vocês deem liberdade para vocês voarem com responsabilidade, acreditarem sim que são capazes e que tudo pode e vai dar certo. Não deixem que as angústias, não deixem que a ansiedade de vocês possa falar mais alto que a força que vocês têm. Assim como não deixe que ninguém os faça desacreditar nessa força. Eu sempre gosto de falar sobre resiliência, inclusive se depois vocês puderem, me sigam no Instagram, @psicóloga da resiliência. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que resiliência não é sobre nós não termos dores, não termos ansiedades, angústia, preocupações. É sobre, apesar de termos tudo isso, a gente saber lidar, a gente passar por cima. E isso é ser resiliente. Que vocês possam, nesse momento, voltar com toda a resiliência necessária para enfrentar os medos, as preocupações e a ansiedade que pode surgir no coraçãozinho de cada um de vocês. Como eu disse anteriormente, eu desejo todo o sucesso, eu desejo toda a paz emocional. É muito necessário essa paz. E se tem algumas estratégias que a gente pode aprender a fazer para lidar com essa ansiedade, a primeira é, quando a gente se sentir assim, procurar respirar bem fundo, sabe? Aquela respiração que a gente parece que está meio que perdendo o ar, mas que na verdade a gente está encontrando ele para, junto com esse encontro de ar, encontrarmos força. Além disso, nos momentos em que vocês não estiverem na escola, com responsabilidade, até mesmo dentro da casa de vocês, façam coisas que deixam vocês felizes, que deixam vocês leves. Lidar com a ansiedade nada mais é
do que nos sentirmos leves. Mas, se mesmo com essas pequenas dicas vocês perceberem que algo muito mais profundo que foge ao controle de vocês está acontecendo, converse com alguém próximo que você confie. Converse como você tem se sentido, converse como você tem sentido qualquer coisa que esteja afetando você, inclusive fisicamente. Quantas vezes, por exemplo, diante de uma situação, você sentiu seu coração acelerar de forma muito forte, como se algo de muito ruim fosse acontecer com você, e nada que você fizesse praticamente aliviasse aquela sensação. É nesse momento onde talvez, ou certamente, uma ajuda profissional pode ser necessária. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Tem uma comparação que eu gosto muito de fazer e eu gostaria de encerrar esse vídeo com esse momento. Imaginem, alunos, dois terrenos secos, né? Ou pais ou professores que estão aí assistindo esse vídeo. Dois terrenos, um seco e um terreno verde. Se nós acendermos um fogo, um palitinho de fósforo, em cima de um terreno verde, provavelmente nesse terreno pode até ser que aconteça um pequeno incêndio, mas provavelmente esse terreno verde, esse terreno úmido, fértil, ele vai secar. Esse vai apagar esse palito e aquele fogo vai logo terminar ou nem vai iniciar. Mas se nós jogarmos um palito aceso em um terreno seco, imagine aí o que pode acontecer. Um grande incêndio. É isso mesmo. O comportamento de ansiedade muitas vezes é a sensação de que um palito aceso, e eu aqui faço a analogia, a comparação de um palito a algum problema que a gente vive no nosso dia a dia, acontece com a gente. Se aquilo aconteceu com a gente, assim como um palito aceso pode causar incêndio, aquela situação pode estar causando também. Talvez essa retomada para muitos de vocês, essa dificuldade, esse medo de achar que não vão conseguir superar, esse medo de achar que vocês, até mesmo os professores, estão com todo receio, parecer um terreno que queimou completamente. Com certeza, nesse momento, é momento de talvez pedir uma ajuda ou certamente buscar uma ajuda profissional. Porque assim como um terreno seco, que ao queimar pode ser reconstruído, pode ser ressignificado, pode ser cuidado e fazer com que coisas novas brotem para que ele um dia se torne verde de novo, esse nosso terreno interno também pode passar por isso. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Não desistam de cuidar desse terreninho. Não desistam aprendendo a lidar com as suas ansiedades e preocupações. Como eu disse lá no início, se sentir ansioso, estar preocupado é normal. Mas quando isso tira você do seu equilíbrio, quando isso te faz perder o sono, a fome, a vontade de sair de casa, o medo de encontrar as pessoas, te barra, te paralisa de alguma forma, isso pode sim ser um transtorno. E assim como qualquer doença física que a gente busca por ajuda, precisa de uma ajuda profissional também. Que vocês fiquem com essa mensagem, que vocês tenham um excelente início de ano letivo e que tudo dê muito certo para todos nós nesse momento tão difícil. Ajam com responsabilidade, com maturidade, porque com certeza quando a gente também se vê agindo dessa forma, a nossa preocupação reduz e diminui e tudo na nossa vida vai dando certo. Eu agradeço ao convite de estar aqui com vocês, mesmo que através desse vídeo, falando um pouquinho, porque é muito pouco, sobre um tema tão complexo e com tantas coisas que a gente poderia até pessoalmente fazer melhor. Se interessem pelas coisas que realmente deixam vocês bem e leve
leves e que realmente possam diminuir a preocupação e a sensação de estar ansioso que muitos de nós sentimos em alguns momentos da nossa vida. Tenham todos um bom dia, fiquem